Você já imaginou um filho de apenas 9 anos assumindo sozinho a missão de cuidar da mãe doente, enfrentando o impossível com um amor que desafia qualquer diagnóstico? Hoje, você vai conhecer uma história real, emocionante e inspiradora, que prova que quando o coração fala mais alto, até o impossível pode virar esperança. Fica comigo, porque essa história vai mexer com você desde o primeiro segundo. O sol escaldante do final da manhã refletia nas chapas metálicas do galpão da Mecânica Oliveira, localizada numa cidadezinha pacata do interior. O chão era marcado por anos de história, manchas de óleo, ferramentas antigas encostadas nos cantos, parafusos perdidos entre as rachaduras do concreto. Tudo ali tinha cheiro de trabalho pesado, suor e dignidade. Na entrada, um carro de luxo reluzente parou com um ronco grave. Dele desceu uma mulher de salto fino, blazer impecável e óculos escuros que refletiam mais do que protegiam. Ela parecia deslocada ali, como uma peça importada num motor popular. Aquela era Lorena Vasconcelos, engenheira do grupo automobilístico do pai e considerada por muitos como arrogante, altiva e incapaz de ver além da própria bolha. Ao lado dela, desceu o empresário Ademar Vasconcelos, orgulhoso de mostrar à filha a nova parceria entre sua companhia e a oficina local. Ele cumprimentou seu Genésio, sócio da mecânica e homem simples de fala mansa. Essa é minha filha, Lorena. Vai acompanhar as melhorias no projeto híbrido. Lorena lançou um olhar que passeava entre ironia e desdém. Então é aqui que pretendem implantar inovação? Perguntou, já julgando tudo ao redor. Mas antes que alguém pudesse responder, a atenção foi desviada para o carro encostado no fundo da oficina. Um modelo de última geração, recém-chegado da fábrica, com um defeito misterioso que ninguém conseguia decifrar. Tentativas de diagnóstico digital, envio de técnicos da capital, nada havia funcionado. Lorena suspirou com impaciência ao saber disso. Já acionaram os engenheiros de São Paulo? Sim, doutora, mas não tiveram sucesso. O desprezo cresceu em seu olhar como uma planta daninha. Foi quando uma voz serena ecoou da parte de trás da oficina. Posso tentar? Todos se viraram. Era um homem simples, de camisa suada e mãos manchadas de graxa. Seu nome bordado no bolso dizia Bruno. Ele se aproximou limpando uma peça com um pano encardido. Você é? Trabalho aqui. Mecânico. Conheço esse motor. Trabalhei com um protótipo parecido quando estagiei em Pernambuco. Lorena sorriu com sarcasmo. Estagiário do interior consertando motor híbrido de fábrica? Essa é boa. Ele manteve a calma. Posso tentar. Ela cruzou os braços e, para reforçar a cena, teatralizou. Se você consertar esse motor, eu caso com você. Risos explodiram ao redor. Funcionários se entreolharam surpresos. O pai dela tentou disfarçar a tensão com um sorriso nervoso. Bruno não riu, nem respondeu com ironia. Apenas assentiu com leveza. Caminhou até a bancada, pegou 2 ferramentas simples e disse: então deixa eu dar uma olhada. O que antes era apenas provocação, virou expectativa. O silêncio que se formou não era de apoio, era de curiosidade. Aquilo não estava longe de ser uma piada para Bruno. Era um desafio técnico, e ele sabia disso. Bruno levantou o capô com naturalidade e começou a examinar o motor. Seus olhos percorriam cada peça com atenção, como se relesse um livro já decorado. Lorena permaneceu por perto, agora mais atenta, embora ainda com o nariz empinado. Os outros funcionários se aproximaram discretamente, formando uma semicircunferência em volta do carro. Até Ademar se aproximou curioso. Bruno limpou a mão na calça jeans e pegou uma chave comum. Nada de tablets, scanners ou equipamentos sofisticados. Somente as ferramentas que aprendia a manejar desde menino. Com gestos precisos, removeu uma tampa interna e observou. Murmurou algo sobre um filtro de corrente descompensado. Depois improvisou com um fio de cobre e um pedaço de borracha. Isso não estava em nenhum manual técnico. Era conhecimento acumulado pela prática. Anos de tentativa e erro. Os minutos passaram. 15, 20. Lorena agora já não tinha os braços cruzados. Observava em silêncio, um pouco menos altiva. Os dedos de Bruno moviam-se com delicadeza, como quem lida com algo vivo, sem pressa, sem erro. Por fim, conectou uma peça, limpou a testa e disse: tenta ligar agora. O técnico girou a chave. O motor respondeu de imediato, suave, constante,
sem falhas. Silêncio absoluto tomou conta da oficina. O ronco do motor parecia o único som no mundo naquele instante. Ademar quebrou o silêncio com um quase sussurro. Mas como? Bruno deu de ombros. Às vezes, é só olhar para o lugar certo. O problema nem sempre está onde parece. Os olhos se voltaram para ele, todos boquiabertos. Um dos técnicos chegou a dizer: "Mexemos aí 3 vezes." Lorena estava imóvel. O sorriso debochado que havia exibido antes tinha evaporado. Tentou manter a pose, mas seus olhos denunciavam espanto, desconforto e vergonha. Bruno não comemorou, não cobrou. Apenas pegou o pano, limpou as mãos e, antes de se afastar, lançou um olhar tranquilo para Lorena e disse com um leve sorriso: "Acho que vou deixar o terno pronto para o casamento então." Dessa vez, os risos vieram, mas não eram de deboche. Eram risos genuínos, de alívio, surpresa e admiração. Até Ademar riu. Lorena, ruborizada, recuou 2 passos. "Brincadeira, claro", murmurou, mas agora ninguém ria com ela. Riam com Bruno. Ela ajeitou a bolsa, virou-se em silêncio e caminhou até o carro. Antes de entrar, lançou um último olhar na direção dele. E naquele olhar não havia mais desprezo. Havia dúvida, havia admiração e talvez, pela primeira vez, respeito. 4 dias depois, a chuva fina lavava as ruas estreitas da cidade. Lorena dirigia sozinha, sem motorista, sem o pai. Disse a si mesma que não tinha destino certo, mas seu coração sabia para onde estava indo. Quando viu a placa da cidade, o estômago revirou. Parou o carro a alguns metros da oficina. Observou a distância. O portão entreaberto deixava ver parte do pátio molhado. Uma senhora idosa, com dificuldades para caminhar, tentava descer de um carro com uma sombrinha torta. Bruno apareceu devagar. Pegou a sombrinha das mãos dela com cuidado e a acompanhou até uma área coberta, protegendo-a com o próprio corpo da garoa. Depois pegou as chaves do carro e pediu que ela esperasse sentada. Lorena observava tudo de dentro do carro. Não havia câmeras, nem plateia. Só gentileza genuína. Aquilo a desconcertou mais do que qualquer piada. Desceu do carro e atravessou o pátio. Bruno só percebeu sua presença quando já estava debaixo do capô. Endireitou o corpo. "Veio quebrar outro motor? Dessa vez não trouxe piada", respondeu ela. "Só vim pedir desculpas." Ele não respondeu de imediato. Apenas a observou. Seus olhos não carregavam julgamento. Apenas serenidade. Lorena respirou fundo. A vida inteira me disseram que o estudo era o caminho para ser melhor. Mas ninguém me avisou que isso podia me tornar alguém pior. Bruno apoiou as mãos no carro e respondeu: "Tem gente que aprende com o livro. Tem gente que aprende com a vida. O difícil é quando o livro te ensina a desprezar os outros." As palavras entraram como navalha, mas ela precisava ouvir. "Eu fui arrogante", disse com sinceridade. Ele assentiu. Não com ironia, mas como quem confirma uma constatação óbvia. "Mas fui honesta agora." Eles se encararam. "Você me fez repensar muita coisa. Nunca alguém tão simples me ensinou tanto." Bruno olhou para o chão e respondeu: "O mundo ensina a olhar para baixo quando vê alguém com graxa na mão. Mas às vezes é de baixo que vem o alicerce de tudo." Ela engoliu em seco. "Por que você não me humilhou? Podia ter feito isso. Tinha todos os motivos." Ele sorriu de canto. "Quem precisa humilhar ainda não aprendeu o suficiente." A chuva engrossava lá fora, mas o silêncio entre eles dizia mais do que 1000 palavras. Lorena olhou em volta. O som do martelo, o cheiro de óleo, o barulho da água batendo no telhado. "Posso ajudar? Vai sujar a roupa. Já tô suja por dentro há muito tempo. Não custa começar a limpar por algum lugar." Bruno pegou a flanela e entregou a ela. "Começa secando aqui, ó." Ela sorriu. Era um sorriso tímido, verdadeiro. Enquanto secava a peça, ele voltou ao motor. Por alguns minutos, ninguém disse nada, mas naquele silêncio, muita coisa mudou. Ela saiu da sala de espera chorando e tremendo, sem saber o que fazer, sem saber como contar para o filho que em questão de semanas tudo poderia acabar. E o pior, ela sabia que mesmo com o tratamento, as chances eram mínimas. Mas foi naquele momento de desespero que algo começou a mudar. Quando ela voltou para casa e olhou nos olhos de Pedro, percebeu que não podia deixá-lo ver o medo. Precisava ser forte, mesmo que por dentro estivesse desmoronando. Sentou ao lado dele, abraçou-o como se fosse a última vez e disse com a voz embargada: "Filho, a mamãe tá doente, mas a gente vai lutar junto, tá bem?" Pedro, com sua inocência encantadora, apenas sorriu e disse: "Eu vou cuidar de você, mamãe." Foi como se aquela frase tivesse acendido uma luz em meio à escuridão. Desde aquele dia, Pedro se transformou em seu pequeno guerreiro. Ele passou a acordar cedo, preparava o café, levava água para ela tomar os remédios e até aprendeu a cozinhar coisas simples para garantir que sua mãe se alimentasse. Os vizinhos começaram a notar.
e, emocionados, passaram a ajudar com mantimentos, transporte para o hospital e, às vezes, cuidavam de Pedro enquanto Luciana estava em tratamento. Na escola, Pedro continuava tirando notas boas, mas sua cabeça estava sempre com a mãe. Os professores, comovidos com sua situação, passaram a ser mais compreensivos. E uma professora de história, Dona Mariana, se aproximou dele como uma mãe. Ela dizia que ele era o aluno mais forte que já conheceu e sempre que podia, deixava mensagens de apoio e pequenos bilhetes escondidos nos cadernos dele. Isso mantinha a chama da esperança acesa dentro do coração de Pedro. Mas o que ninguém imaginava é que Luciana já havia tomado uma decisão silenciosa. Ela havia decidido que se algo acontecesse com ela, Pedro não ficaria desamparado. Começou a escrever cartas para ele, uma para cada aniversário até os 18 anos. Em cada uma, deixava conselhos, histórias, lembranças e principalmente amor. No fundo da gaveta da escrivania, ela organizava essas cartas com um cuidado quase sagrado. Cada envelope era selado com uma fita azul, a cor favorita de Pedro. Ela também gravava vídeos, mesmo em dias em que mal conseguia ficar em pé. Nos vídeos, ela contava sobre a infância dele, suas conquistas, seus medos e sempre encerrava com um "Eu te amo", que fazia até a câmera tremer. Mesmo enfrentando sessões exaustivas de quimioterapia, Luciana tentava sorrir. Não queria que Pedro a visse como uma vítima. Queria que ele lembrasse dela como uma guerreira, como uma mulher que nunca desistiu dele. E Pedro, por sua vez, não deixava de acreditar. Toda noite ele fazia uma oração. Não pedia brinquedos, boas notas, nem amigos. Ele pedia apenas que sua mãe vivesse. E todos os dias, antes de dormir, ele deixava um desenho novo na cabeceira da cama dela com um bilhete que dizia: "Você é a mamãe mais forte do mundo, mas o tempo é cruel e a doença não perdoa." Num fim de tarde cinzento, Luciana foi internada às pressas. Pedro, aos prantos, ficou na sala de espera com Dona Mariana, que segurava sua mão com força. Os médicos disseram que o quadro era grave, que ela precisava de uma cirurgia urgente, mas o hospital não tinha os recursos adequados. A única chance era transferi-la para um hospital particular, e isso custava caro, muito caro. E foi aí que o inesperado aconteceu. A professora Mariana, sem pensar duas vezes, publicou a história de Pedro e Luciana nas redes sociais, pedindo ajuda. Em poucas horas, a publicação viralizou. Pessoas de todos os cantos começaram a doar, influenciadores compartilharam a história, médicos se ofereceram para ajudar e uma clínica particular entrou em contato oferecendo a cirurgia gratuitamente. Foi como se um milagre tivesse acontecido diante dos olhos de todos. Luciana foi transferida de ambulância e Pedro não soltou sua mão em nenhum momento durante o trajeto. Durante a cirurgia, Pedro ficou no corredor, com o desenho da mãe nas mãos, o mesmo que ele tinha feito na noite anterior, com o coração vermelho e a frase: "Você vai vencer." Foram as horas mais longas da vida dele. Mas quando o médico saiu da sala, com os olhos cansados e um leve sorriso no rosto, Pedro sentiu o peso do mundo sair de seus ombros. A cirurgia tinha sido um sucesso. A recuperação seria lenta, mas havia esperança. Nos dias que se seguiram, Luciana foi se fortalecendo. Pedro continuava ao lado dela, lendo seus livros favoritos, fazendo piadas e contando histórias da escola. E foi durante uma dessas visitas que ele descobriu a caixa de cartas escondidas na escrivania. Ele não abriu nenhuma, apenas colocou de volta e disse baixinho: "Mamãe, você ainda vai me entregar todas essas cartas em mãos." As palavras de Pedro pareciam ter um poder mágico. Luciana começou a melhorar de uma forma que os médicos chamaram de impressionante. A cada exame, o tumor diminuía. Os médicos não sabiam explicar com exatidão, mas diziam que havia algo diferente nela, como se o amor do filho tivesse se tornado parte do tratamento. Com o passar dos meses, Luciana voltou a caminhar, a cozinhar e até a trabalhar em casa com costura. Pedro continuava sendo seu maior ajudante, mas agora com mais leveza. Voltaram a rir, a fazer piqueniques simples no quintal e a celebrar pequenas vitórias como se fossem grandes conquistas. E, num belo domingo ensolarado, com os amigos e vizinhos reunidos, Luciana deu a notícia: estava oficialmente curada. O choro foi geral. Pedro correu até ela e a abraçou como se fosse a primeira vez. Disse: "Eu sabia, mamãe. Eu sabia." A história deles ganhou o país. Foi parar em reportagens, programas de TV e inspirou milhares de pessoas. Mas para Luciana, o verdadeiro milagre não foi apenas ter vencido o câncer. O verdadeiro milagre foi ter visto o próprio filho crescer como um herói diante dos seus olhos. E para Pedro, nada jamais superaria a alegria de ter sua mãe de volta, viva, forte e sorrindo. Porque no fim, o que o salvou não foi apenas a medicina, foi o amor. O amor que atravessa qualquer dor, qualquer diagnóstico, qualquer tempo. Um amor que transforma
até o destino. E foi com esse amor que Pedro decidiu o que queria ser quando crescesse. Ele não queria ser bombeiro, astronauta ou jogador de futebol. Queria ser médico. Queria salvar outras mães como a dele foi salva. Começou a estudar com ainda mais afinco. A professora Mariana continuou ao seu lado, agora não apenas como mentora, mas como uma espécie de madrinha do destino. Ela o ajudava com material extra, conseguia uma bolsa num cursinho preparatório e até organizava rifas na escola para arrecadar fundos para os livros. Pedro se destacava, tirava as maiores notas e os professores já não se referiam a ele apenas como um aluno, mas sim como uma inspiração. Aos 17 anos, Pedro prestou vestibular para medicina em uma das universidades mais renomadas do país. A tensão era enorme, mas ninguém tinha dúvidas de que ele conseguiria. Quando o resultado saiu, Luciana foi quem abriu o e-mail. E quando viu a palavra aprovado, soltou um grito que acordou os vizinhos. Pedro entrou correndo na sala e os dois se abraçaram, chorando como no dia em que ela anunciou estar curada. Era como se o ciclo estivesse se fechando, como se tudo tivesse valido a pena. Durante a faculdade, Pedro continuava trabalhando meio período para ajudar em casa. Estagiava em hospitais públicos, onde via de perto o sofrimento de tantas outras mães e filhos. Cada paciente era, para ele, um reflexo do que havia vivido. Era atencioso, ouvia com coração e, em muitos casos, acabava sendo mais lembrado do que os próprios médicos. Não demorou para que seus professores o recomendassem para programas de intercâmbio e bolsas de pesquisa. Mas Pedro tinha uma promessa. Ele não deixaria sua mãe sozinha. Recusou propostas no exterior e continuou sua formação no Brasil. E foi durante uma dessas visitas domiciliares, oferecidas pelo curso, que ele reencontrou uma senhora acamada, sem família, com um olhar apagado. Ela o lembrava de Luciana nos piores dias. Sentou ao lado dela, segurou sua mão e disse: "A senhora ainda tem muito o que viver. Eu sei, porque eu vi isso de perto." E naquele instante, Pedro não era mais um estudante. Era um símbolo. Era a prova viva de que esperança, quando alimentada com amor, pode florescer nos terrenos mais áridos. 5 anos se passaram e no dia de sua formatura, Pedro subiu ao palco para receber o diploma de médico com uma fita azul amarrada ao braço, a mesma cor das cartas que sua mãe havia deixado. Luciana estava na primeira fileira, com os olhos marejados e um sorriso que iluminava o salão. Quando ele desceu do palco, entregou a ela um envelope com os dizeres: "Agora é a minha vez." Dentro, havia uma carta escrita por ele, contando tudo o que ela representava, tudo o que havia feito por ele e agradecendo por ter sido a sua primeira paciente, sua primeira luta e seu primeiro milagre. Foi a única vez que Luciana não conseguiu conter o choro na frente do filho, e naquele mesmo dia, Pedro tomou mais uma decisão: fundar uma clínica comunitária com atendimento gratuito para mães em situação de vulnerabilidade. Colocou o nome de Casa Azul, em homenagem às cartas da infância e ao laço que unia sua história à de sua mãe. A notícia se espalhou novamente e, mais uma vez, doações começaram a chegar. Médicos voluntários, psicólogos, fisioterapeutas, todos queriam fazer parte do projeto. Era como se aquela história que havia começado com uma doença devastadora tivesse se transformado em uma corrente de cura coletiva. Hoje, a Casa Azul atende centenas de mulheres todos os meses. Oferece consultas, exames, tratamentos e, acima de tudo, acolhimento. Pedro faz questão de estar presente todos os dias, nem que seja por poucas horas. Luciana também está lá, agora como coordenadora de apoio emocional, ouvindo as histórias das pacientes e oferecendo o conforto que um dia ela mesma tanto precisou. Eles não curam apenas o corpo, curam o invisível, o medo, o abandono, a desesperança. E sempre que alguém pergunta a Pedro por que escolheu esse caminho, ele responde com a mesma simplicidade com que um dia seu mundo desabou: "Porque eu vi o que o amor pode fazer." Sua história já virou livro, já foi contada em universidades e congressos, mas o que realmente importa para ele não é o reconhecimento, é cada abraço, cada olhar de alívio, cada mãe que sai dali acreditando que pode continuar lutando, porque ele sabe, melhor do que ninguém, que quando a mãe luta pela vida, ela luta não apenas por si mesma, mas por tudo que existe de mais precioso ao seu redor. E é por isso que até hoje Pedro guarda a caixa com as cartas da mãe. Nunca leu nenhuma, nunca precisou, porque no fundo cada uma daquelas palavras já estava dentro dele desde o primeiro bom dia que ela sussurrou mesmo doente, desde o primeiro café que ele preparou quando tinha apenas 9 anos. Luciana sobreviveu, mas quem realmente renasceu foi Pedro. Renasceu para cuidar, para inspirar, para provar que o amor pode sim ser mais forte que a morte. E que mesmo quando tudo parece perdido, uma criança com coração puro pode mudar o destino
destino de uma família inteira e, mais tarde, de uma cidade inteira. Tudo começou com um simples "eu vou cuidar de você, mamãe", e esse cuidado se transformou em legado. E escreva nos comentários de qual cidade está vendo esse vídeo. Se essa história tocou seu coração, curta esse vídeo, compartilhe com alguém que precise de esperança e se inscreva no canal Hora da História para mais histórias reais que mostram que o amor pode mudar tudo. Porque às vezes, o maior herói é aquele que ainda nem completou 10 anos.